Trabalhos, que é o editorial do Educação. E quem está à frente desse editorial sou eu, Amanda Thaís e... Davidson da Silva. Muito obrigado, Tereza e China. Vocês são demais. Amanda, você veio fazer uma cobertura de um evento, não foi? Sim, Davidson. Eu fui fazer a cobertura da 4ª Mostra de Experiências Pedagógicas, onde a nossa escola foi dar a sua participação. Peraí, Amanda, mas primeiro vamos ver o vídeo? Oi, gente, estamos aqui diretamente do Centro de Convenções para acompanhar a 4ª Mostra de Experiências Pedagógicas. Aqui, como vocês podem observar na área externa, está acontecendo os trabalhos em banners. E também na área externa, nessas salas, está acontecendo agora as apresentações de trabalhos orais. Na sala 3, como vocês podem observar, podemos e viemos acompanhar o trabalho da nossa querida professora Francisca Alves, também conhecida como Titica. Vamos dar uma olhadinha? Sim, quanto à internet, né, que agora também se popularizou bastante, mas o rádio ainda é um veículo muito utilizado pelos jovens. Por isso, a ideia é de trabalhar com a rádio. E também a escola já possuía um pequeno estúdio de som precário, mas a gente resolveu, mas não funcionava nesse formato e com a participação aqui dos alunos. Eu costumo me apresentar assim. Sou professora, atriz, poeta e palhaça. Os personagens irado, que legal. Ainda não morri de fome com milagre. Eu dessa profissão aqui. O microfone. Aí as pessoas, que pena. Não, mas eu estou feliz que eu faço o que eu gosto. Eu estou aqui justamente porque eu gosto muito de fazer o que eu faço. Certo? Minha voz fica muito bonita. Projeto desenvolvido na Escola Senador F. Pessoa de Queiroz, com aluno do 4º ano do ensino fundamental.
está com a senhorita Alcioneide, ela que é coordenadora da sala 3, onde a nossa querida professora Francisca apresentou seu trabalho, e agora ela vai falar um pouquinho pra gente como foi essa experiência. Foi maravilhoso. Todos os trabalhos foram muito bons, em que apresentaram um foco na intertextualidade, no protagonismo juvenil, na educação interdimensional, e o trabalho da professora Francisca nos chamou bastante atenção pela desenvoltura que ela tem junto aos seus alunos e por tentar fazer algo diferente, ousado, em que o enfoque maior seja a leitura. E nós sabemos que a leitura, quando ela é bem preferida, ela liberta mentes e faz com que o outro comece a ter novas atitudes. Então, parabenizo a todos os professores dessa sala, né? Enfocamos na área das linguagens e esperamos que no próximo ano vocês possam trazer mais professores, mais trabalhos e os próprios alunos que venham também dar o seu testemunho e possam apreciar o que é que vocês, professores, estão aprontando. Parabenizo também alguns trabalhos de iniciativas diferenciadas, que foi a Rádio Escolar, em que a professora, através desse recurso midiático, ela pode auxiliar no ensino-aprendizagem dos seus alunos. Uma gincana também que foi realizada em uma escola em que se tornou projeto, uma gincana solidária, em que o enfoque não só é o menino em sala de aula, mas o menino fora dos muros da escola, e isso torna a clientela mais apta ao que tem lá fora, né? Ele vai transpor os muros. Outros trabalhos também interessantes que foi Câmara Men, em que enfoca a língua inglesa, onde ela cria vídeos com os alunos a respeito do nosso querido idioma diferenciado, idioma estrangeiro, trazendo para a realidade dos meninos o rock and roll, o rap, todos em língua inglesa, criando clipes. E também tivemos outro trabalho interessante, que foi o intercâmbio escolar, em que a professora faz uma ponte entre duas escolas de estados diferentes. E uma coisa que chama bastante atenção é que ela enfoca o gênero carta, hoje muito esquecido, principalmente pela clientela jovem, que tanto quer saber só de e-mail e de contato virtual. E esse contato, através de você se comunicar através de cartas, você descobre minúcias, detalhes do outro que são importantes para a vida inteira. E carta não se perde, você guarda. Bom, esse foi o depoimento da nossa querida Alcioneide, que eu gostaria de agradecer muito pela sua participação nesse jornal. Eu que agradeço a todos vocês, parabenizo a escola de vocês, a gestora de vocês e toda a comunidade educativa. Eu sou Ana Paula. Eu sou Sabrina. Nós somos as professoras da Escola José Brasileiro da Nova. Estamos na mostra com o trabalho da Gincana Solidária. Nosso trabalho ele teve a iniciativa de nossos alunos trabalharem a autoestima deles, para que eles pudessem assim, modificar o comportamento, os valores, ter mais entusiasmo nas atividades pedagógicas da escola. Desenvolvendo o espírito de solidariedade. E aí no primeiro ano nós trabalhamos barreiros contra da catástrofe e no ano passado nós trabalhamos na própria comunidade, arrecadando mais de 1,5 tonelada de mantimentos. Aí o tema do primeiro ano foi meio ambiente e no segundo ano foi o tema folclore. E agora vamos para a terceira Gincana Solidária Natalina. Leva para entregar na sua escola. Pode agora dar um abraço apertado. Tiraremos fotos e não esquecer de irmos todos para o auditório. Queremos agradecer, viu, ao auditório, lá onde começou a abertura. Então, parabéns que vai ter agora o encerramento. Parabéns a todos vocês e os gestores que vieram. Bom, gente, agora a gente vai entrevistar a professora Adeilda, ela que está participando deste evento. Então, professora, conta pra gente como é que está sendo essa experiência com a senhora. Bem, é uma experiência muito boa.
e assim, que leva a ver que a educação, eu creio que ela está progredindo, que os alunos estão participando mais. Cada escola apresenta o que melhor fez no ano, né, experiência de 2011, 2012, e a partir daí a gente pode trocar a figurinha, como a gente chama, né? Uma escola que foi que ele fez bem feito, que a outra escola pode pegar como exemplo e aí levar para disseminar essa ideia e todos ganham com isso. Agora, professora, fala pra gente, de onde a senhora é e qual foi o seu trabalho? Bem, eu sou da cidade de Machado, da Grande Vale do Trabalho, de Limoeiro, e o meu trabalho falou sobre o lixo, o problema de todos, né? Onde foi um projeto desenvolvido com o pessoal do ensino médio, onde os meninos fizeram pesquisa na cidade sobre como o lixo é tratado, qual o descarte correto desse lixo e também na escola, qual a contribuição que eles podem deixar a partir do momento em que houve uma mudança na conscientização de como o lixo deve ser tratado de forma correta, como descartar o lixo de forma correta, tanto na escola como na cidade. Muito obrigada, professora. Valeu. Você deve estar contribuindo para a nossa educação. Tchau. Agora a gente está com o professor Jorge Novaes e ele vai falar para a gente sobre o trabalho dele, sobre o que ele está achando da quarta amostra e sobre o trabalho que ele apresentou aqui. Sobre a amostra pedagógica, é um momento muito importante porque os professores têm a oportunidade de apresentar, né, o seu trabalho, né, para outros professores, né. A intenção é a gente replicar essas experiências bem-sucedidas em outras escolas da rede estadual de ensino. Então, um evento muito interessante, proveitoso, rico para o professor, né, que trabalha com a pedagogia do projeto. Em relação ao projeto, né, então, eu sou professor da EREM Padre João Novaes, situado em Paraty, Paulista. E a escola, como eu disse, né, trabalha com pedagogia de projetos e a gente viu dentro dos projetos, né, que existem na escola, não havia algo relacionado à arte e à filosofia. Então, desta forma, a gente estava pensando, né, em criar algo direcionado e veio a ideia, né, de criar um evento ligando um assunto da filosofia, né, do primeiro ano, que é pensamento mítico, né, conhecimento mítico, e utilizando a arte como um instrumento, né, como uma ferramenta para dinamizar esse tipo de saber. Certo? Então, aí, da ideia veio a questão da organização, né, do planejamento, né, para a gente chegar ao resultado. Foram os trabalhos bem apresentados por parte dos alunos. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Eu quero parabenizar o seu trabalho. Foi bom. Vá. Bem, gente, agora estamos com a nossa querida, ilustre professora Francisca. E ela vai dizer pra gente como foi essa experiência pra ela, né? Foi muito enriquecedora, né? Foi, assim, uma coisa inédita para mim. Ainda não tinha participado, já tinha participado de N coisas, mas nunca de uma amostra pedagógica, ainda mais com um trabalho meu. Então foi muito bom. No início eu não estava gostando muito não, mas depois eu abracei a ideia e me envolvi de um jeito que fiquei até muito nervosa com tudo que poderia acontecer. Foi ótimo, maravilha. Gostei muito. E essa foi a cobertura da quarta amostra de experiências pedagógicas, onde a Escola Senador F. Pessoa de Queiroz teve a sua ilustre participação, e eu espero que vocês tenham gostado. Bom trabalho, Amanda. A matéria ficou ótima. Obrigada, Davidson. Eu também gostaria de parabenizar a todos os professores que participaram, a professora Francisca aqui da nossa escola e também a todos os outros professores, porque todos os trabalhos estavam ótimos, excelentes, então tudo isso é graças a vocês, professores. Então, parabéns a todo mundo que participou. Essa foi a inauguração do editorial de educação. Muito obrigada a vocês que estão assistindo esse vídeo e até a próxima.